Aqui é o professor Tiago e hoje vamos continuar com o conteúdo de estatística. E hoje nós vamos ver a medida de tendência central. O que vem a ser essas medidas de tendência central? É quando a gente quer representar por um único número vários outros números. Por exemplo, eu tenho temperaturas de vários momentos de um mês. Aí eu quero representar por uma única temperatura. Então isso vai ser uma medida de tendência central, né? Está indo ali para o centro, um único número que represente todas. Outro exemplo, idades de pessoas de um grupo. Tenho várias idades, eu quero apenas uma idade para representar todas as outras. É também uma medida de tendência central. Ou como vocês têm aí o costume, né? Com as notas de vários trabalhos de um bimestre. Então eu pego todas essas notas e vejo qual é a nota que vai representar todas as outras. Tudo isso é medida de tendência central. E entre elas temos a média aritmética, mediana e moda, que a gente vai ver posteriormente. Hoje vamos com a média aritmética. Como exemplo, considerando um grupo de pessoas com 22, 20, 21, 24 e 20 anos, efetuamos. Temos essas idades aqui. Como é que a gente vai saber a média dessas idades? O número que represente todas. A gente vai somar todas elas e dividir pela quantidade de idade que existe. Tem quantas idades aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Divide por 5. Soma tudo. A soma aí dá 107. Divide por 5, 21,4. Então a gente diz que 21,4 anos é a média dessas idades. Ou seja, essa medida aqui representa todas essas. Vamos para outro exemplo. Um aluno realizou diversos trabalhos durante o bimestre e obteve as notas 7,5, 8,5, 10 e 7. Então o que a gente faz? Soma tudo e divide pela quantidade de notas. No caso, 1, 2, 3, 4. Somando tudo aí dá 33. Divide por 4, 8,25. Então, 8,25 representa a nota de todas essas aqui, que é a média aritmética. Então, vamos representar isso de uma maneira genérica, generalizado. A gente chama de fórmula. Então, dado os n valores de x1, x2, x3 até xn de uma variável, a média aritmética vai ser sempre isso aqui, tá, galera? Ó, esses 1, 2, 3, n, isso aqui quer dizer o índice, entendeu? Como se fosse a posição do número. Então vai ficar como? Assim, ó, vou somar tudo e vou dividir pela quantidade de valor que existe. No caso aqui existe n, x, né? Então divide por n. Só que eu representar isso aqui fica um pouco chato, né? Então, para melhorar a representação, como tem muitos valores, a gente acaba reduzindo, fazendo uma redução. No caso aí, a gente coloca esse símbolo aqui, chamado de somatório. No caso aqui, eu estou somando vários x, ó. Esse x com outro x, com outro x. E esse i quer dizer o índice, né? Tá variando de alguma coisa para alguma coisa. O i ele está variando de 1 aqui, ó, no caso, ó, tá indo de 1 até o n. Então, quando ele ficar aqui embaixo, é o início, aqui é o final, entendeu? Então, tem aqui a explicação para vocês, ó. O símbolo significa somatório dos números x e com i variando de 1 a n, ou seja, está indo de 1 a n. Fica fácil ver aqui, né? É só uma forma de reduzir, compactar toda essa soma aí num único lugarzinho aí, entendeu? Para ficar mais fácil de escrever, para não sair escrevendo várias parcelas. Bem, continuando com média aritmética, a gente pode se deparar com situações em que fica inviável a gente ficar copiando várias parcelas, como eu falei, né? Existem exemplos, casos que determinados números têm pesos e
Quando existem esses pesos, a gente acaba chamando de média aritmética ponderada. Vamos dar um exemplo aqui. Um estudante obteve no bimestre 6,5 na prova. Aí a prova tem um peso 2, 7 na pesquisa, a pesquisa tem peso 3, 6 no debate, o debate tem peso 1 e 7 no trabalho de equipe. Trabalho de equipe tem peso 2. A sua média será, ou seja, cada um desses itens aí tem pesos diferentes. Aqui é como se eu tivesse 2, 6,5. Aqui é como se eu tivesse 3, 7. Aqui é como se eu tivesse apenas um 6. E aqui é como se eu tivesse 2, 7. Como é que a gente faz isso? A gente multiplica cada peso ao valor. Ou seja, 2 vezes 6,5, 3 vezes 7, 1 vezes 6 e 2 vezes 7. E o embaixo, o que é que vai aqui no denominador? Justamente os pesos, porque é como se tivesse 6,2, então eu já vou somar aqui, já tem dois valores. Aqui tem três valores, vou somando. Aqui tem um valor apenas, porque é peso 1. E aqui tem dois valores também, porque é peso 2. Então, fazendo as multiplicações no numerador, fica esses valores. Embaixo dá 8, fica 54 dividido para 8, que é 6,75. Isso aqui é a média ponderada dessa situação. Para vocês entenderem melhor a média ponderada, ela não é diferente da média aritmética, entendeu? É só uma forma melhor de você escrever. Então, por exemplo, se eu quero calcular a média aritmética de 7, 7, 7, 9, 9, 9, 9, 9, 11 e 11, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou calcular essa média aritmética? Você pode simplesmente calcular da forma que a gente fez lá no primeiro caso, entendeu? Soma tudo isso aqui e divide pela quantidade que existe aqui de números. Mas para uma forma de facilitar, a gente faz como? Para não ficar escrevendo todos esses números aí. Tem quantos 7? Tem 3 7. Então, vamos multiplicar 3 vezes 7. Tem quantos 9? Tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 9. Então, vamos multiplicar 5 por 9. Tem quantos 11? Tem 2 11. Então, vamos multiplicar 2 por 11. E aqui, embaixo, tem quantos números aqui, ó? Tem 3 7. Então, tem 3 mais 5 mais 2. Então, tem essa quantidade de elementos aqui. Fazendo a multiplicação lá em cima, fica 21 mais 45 mais 22. Dividido por 10, porque existe 10 termos aqui. Entendeu? Aí vocês prestem atenção que, no caso, eu somei aqui a frequência que ocorre cada um desses números, entendeu? Como se fosse os pesos lá em cima, na situação anterior. Fazendo a soma aí, dá 88. Dividindo por 10 dá 8,8. 8,8 é a média aritmética ponderada dessa segunda situação. Mas ela também não é diferente da média aritmética apenas. Ela é tanto uma contra a outra. Só que a ponderada, a gente tem essas repetições aqui. E essas repetições, a gente pode dar uma reduzida fazendo a multiplicação de cada uma das repetições. Então, dizemos que 8,8 é a média aritmética dos números 7, 9 e 11. Eram esses números que eu estava procurando a média. Só que cada um deles tinha uma frequência. Qual era a frequência? A frequência do 7 era 3, a frequência do 9 era 5 e a frequência do 11, 2. Então, essas frequências a gente chama de pesos. Então, quando você se deparar com situações que cada número tem um peso diferente, você vai estar fazendo a média aritmética ponderada. Tudo bem? Obrigado pela atenção. Por hoje é só. Bons estudos e até a próxima.